Fala, turma, sou o professor Marco Cílio, seu professor de física, tá? A aula de hoje é sobre termometria, tá certo? O que vem a ser termometria? Termometria é a parte da termologia que estuda as escalas termométricas, tá? Então, nesse processo, você vai entender por que no Brasil é Celsius, porque em outro lugar do mundo você tem o Fahrenheit, uma bolinha em UF, tá certo? Porque quando você chega em algumas usinas tem um K, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai desmembrar tudo isso aí, desenvolver e descobrir juntos o que significa tudo isso, tá? Então, a gente vai começar com o conceito de temperatura, tá? O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza escalar, tá? Escalar física, que indica quando o corpo está mais quente ou menos quente, tá certo? Em relação a algum padrão adotado, ou seja, ele mede a agitação térmica das partículas, tá certo? O quanto essas partículas foram agitadas, tá certo? Tá bom? Então, nesse caso, você tem um exemplo é o gelo, outro exemplo a água fervendo, outro exemplo é ela em vapor. Tá bom? Então, quando a água estiver em gelo, as partículas estão juntas, estão unidas, tá? Quando estiver fervendo, as partículas já estão se separando, já estão um pouco mais espaçosas umas da outra. E quando tiver o estado de vapor, aí as partículas estão bastante separadas, tá? Muito juntas, porque ela tem muita energia a liberar, tá certo? E a energia quando ela está em estado de vapor, é bem maior do que ela em líquido ou em sólido, tá bom? Então vamos começar. A primeira escala que a gente vai estudar é a escala chamada Celsius, certo? E o que é a escala Celsius? É a escala mais comum de todas, tá? Que conhecemos até agora, tá bom? Ela foi criada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius, tá? Ele utilizou uma haste com um bulbo que continha mercúrio, tá? E aí ele fez algumas marcações nela, de 0 a 100. Quando ele colocou no gelo, um balde cheio de gelo, uma baciazinha, um becker com gelo, dentro desse becker, ele viu que o termômetro ele não sai do lugar, tá certo? Já que ele marcou o zero. Quando ele aqueceu esse gelo, o que aconteceu com o termômetro? Ele começou a se agitar. Ele se agitou tanto, as partículas de mercúrio, que subiram, dilataram-se e subiram até um certo ponto. Que ponto foi esse? 100 graus Celsius. Professor, ele subiu mais? Não. Tá? Ele chegou até 100 graus Celsius. Tá bom? Então, nesse caso, ele chamou aqui ponto de fusão, que é o zero, e quando ele chegar no 100, ó, que é o ponto máximo, ele chamou ponto de ebulição, tá certo? A escala Celsius é dividida em 100 partes, utilizadas no Brasil e alguns países em língua portuguesa, tá bom? Então, essa é a chamada escala Celsius, certo? Outra escala que estudamos é essa escala aqui, a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ele foi o inventor, Daniel Gabriel Fahrenheit, físico alemão, criou a escala Fahrenheit, tá? Chamou grau Fahrenheit. Embora ele tivesse adotado 0 grau F para a temperatura de uma mistura, cloreto de amônia com neve e sal a 100 graus Celsius, para a temperatura do corpo, no seu método de graduação, o ponto de fusão do gelo corresponde a 32 graus Fahrenheit e 212 para a ebulição da água, tá? Certo? Então, vamos lá. O que é que ele criou aqui para a gente? Preste atenção. Então, ele criou o primeiro termômetro mercúrio, inventou dessa escala, por volta do ano de 1742. Então, para você ver, Celsius Fahrenheit, de cidades, de países bastante diferentes, tá? Então, cada um fez a sua criaçãozinha aí, tá bom? Então, ele observou que a água vira gelo a uma temperatura de 32, ela já começa a solidificar.
E ela ferve a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit, tá certo? É a escala mais utilizada nos países de língua inglesa. Então, todo país de língua inglesa utiliza a escala Fahrenheit. Quer ver só? Pressão atmosférica normal, tá certo? Ó, eu coloquei um desenhozinho aqui para mostrar a vocês a fusão do gelo, ó. O gelo está na forma sólida ainda, entrando no processo de fusão, então ele tem 32 graus Fahrenheit. E quando eu fervo esse gelo, ele atinge a temperatura máxima de 212, tá? Então fica subdividido em 180 partes, tá certo, pessoal? Ok? Só uma curiosidadezinha. A água, ela quando ferver, ela começa a borbulhar, tá? Naquele borbulhamento da água, ela já atingiu a temperatura máxima, que é de 100 graus Celsius. Mais do que 100, a água, ela não atinge, tá? E o que vai acontecer? Você vai somente perder a água, ela vai entrar em vapor e a água contida no recipiente irá diminuir, tá certo? Tá bom? Escala Kelvin, galera. A escala Kelvin é a escala mais importante que a gente tem, tá? Eu vou dizer a vocês o porquê. Porque a escala Kelvin foi a primeira escala a atribuir o chamado zero absoluto, tá? Mas lá na frente a gente vai falar do que é o zero absoluto, tá certo? A escala Kelvin é utilizada para medir altas temperaturas, tá? Desenvolvida por um físico irlandês, tá? Naturalizado inglês, chamado William Thomson, o famoso Lord Kelvin, tá certo? Então, o que é que Lord Kelvin criou para a gente? Ele fez o seguinte, ele pegou o mesmo cloreto de amônia, tá? Após inúmeras discussões com os outros eminentes cientistas, entre máxima e mínima que o corpo pode atingir, tá? Então, nesse caso, é a escala conhecida como zero absoluto. Eu vou grifar aqui que depois a gente vai bater um papo no zero absoluto, tá? Então, é a escala absoluta e ela ganhou esse título porque ele conseguiu demonstrar o zero absoluto, certo? Então, a nossa primeira demonstração é essa aqui, ó, gelo em fusão, foi a 273, e água em ebulição, 373, subdividida em 100 partes. Ok, pessoal? Então, lembre-se, escala Kelvin, escala para medir altas temperaturas, muito utilizada em usinas, indústrias, fábricas, enfim, tá? Também conhecida como escala absoluta. É a única que não utiliza o grau, a bolinha, tá bom? E a gente vai entender por que não usa a bolinha, certo? Vamos lá. Conversão de escalas, tá? Então, eu preciso converter escala Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, tá bom? A demonstração é simples, ela é bastante simples, tá? Então, nesse caso, eu já vou colocar a equação prontinha aqui para a gente se divertir, tá bom? Então, a equação de conversão é temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Então, você tem TC, temperatura Celsius, TF, temperaturas Fahrenheit, tá? Então, aqui eu coloquei dois termômetros, ó, graus Celsius e graus Fahrenheit. Ok, galera? Então, ó, toda vez que você for, assim, fazer um exercício sobre funções termométricas, que a gente vai bater um papo daqui a pouco, fazer alguns exercícios, então é natural sempre que você use a escala Celsius. Por quê? Porque ela vai do 0 ao 100. Então, os números são, assim, mais simples, tá? Dá para você executar legal. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. A primeira brincadeira é essa aqui, ó. Transforme 20 graus Celsius para graus Fahrenheit, tá? Então, na minha equação, eu tenho C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ó. F menos 32 sobre 9. Ok, pessoal? Olha só. Agora vem o seguinte, essa é a minha equação, tá? Eu quero achar Celsius, eu tenho Celsius e quero encontrar o Fahrenheit. Então esse 20 eu substituo em cima do C, no lugar do C. Então vai ficar 20 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Igual a F menos 32 sobre 9. Certo? Pronto.
Pessoal, preste atenção no macete. Uma manhã para vocês aqui fazer mais simples. Toda vez que esse número terminar, o numerador terminar em 0, 0 ou 5, 0 ou 5, ó, toda vez que terminar o numerador em 0 ou 5, esse número ele é divisível por 5, tá? Então, o que é que eu digo a vocês? Toda vez que der para dividir, ó, o numerador com o denominador, divida, tá? Faça a divisão que dá certo. Então, 20 sobre 5 dá 4, é igual a f menos 32 sobre 9. Ó, bem tranquilo aqui para vocês, tá certo? Aplicando a lei da proporção, por que a lei da proporção? Porque aqui você tem, ó, subtende que tenha 1 aqui, e aí eu aplico, faço x. X quer dizer o quê? Multiplicação. Então, eu vou multiplicar as diagonais, tá certo? Por que isso? Porque toda vez que eu tenho igualdade entre duas razões, gera uma proporção, tá? E toda proporção existe uma chamada propriedade fundamental, tá certo? Essa propriedade fundamental me diz que o produto entre a primeira diagonal é igual ao produto entre a segunda diagonal, certo? Então, vamos lá. Sempre deixa a letra no primeiro lado, não importa onde ela estiver. Sempre ela fica no primeiro lado, tá certo? F menos 32 vezes 1, ó. F menos 32 vezes 1 é F menos 32. Igual 4 vezes 9, 36. Ó, pessoal, que coisa mais tranquila do mundo. Sobe aqui, ó. Então, F, ele é igual. Tá negativo, vai para lá, positivo. 36 mais 32. E 36 mais 32 vai me dar quanto? Fahrenheit vale quanto? 68 graus Fahrenheit. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Olha, na dúvida é só voltar a assistir e refazer essas contas, tá? Por favor. A letra B, e agora eu quero o contrário. Eu estou em Fahrenheit e quero encontrar graus Celsius, certo? Então, a letra B, a equação é a mesma, não muda, ó, de Fahrenheit para Celsius não muda, Celsius para Fahrenheit também não muda, tá certo? Então, você usa isso aqui, ó, F menos 32 sobre 9. Ok, pessoal? E aí, C sobre 5 é igual. Quem é F? 78. 78 menos 32 sobre 9. Pronto. Certinho aí? Beleza? Agora, gente, vamos subtrair, tá? Você desenvolve a operação aritmética que tiver que fazer, ó. C sobre 5 é igual. Quanto é 78 menos 32? Conta nos dedinhos aí e me diz a resposta. 2 para 8, 6. 7 para 3, 4. 46 sobre 9. Certo? Aplicando a lei da proporção, sempre o xzinho, 9c. Ó, essas continhas, pessoal, vamos ficar fazendo sempre aqui, tá? 46 vezes 5, quanto é 46 vezes 5? 46 vezes 5, ó. 5 vezes 6, 30. Vai 3 e fica 0. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23, 230. Isso. Olha, igual a 230. Vamos para aqui para cima agora. C é igual a 230 sobre 9. Quanto é 230 por 9? Aí você faz a divisãozinha assim, ó, 230 dividido por 9. Pronto. O 2 dividido por 9, não, chamo 23, tá? Então, quanto é 23 dividido por 9? Isso, 2, ó. Se colocar 3, passa, tá? 2 vezes 9, 18. 18 para 23, 5. Aí você baixa ao 0. Agora, por 5, né? Se colocar 6, passa. Tem que colocar o número mais próximo que dê exato. Como não dá exato, a gente acha mais próximo, tá?
5 vezes 9, 45. 45 para 50, 5. Para continuar a divisão, coloca uma vírgula, acrescenta um zero. Então, 5 de novo. 5 vezes 9, 45. Para 50 sobram 5 e aqui você para. Certo? Então, C é igual a 25,5. Pronto, tranquilo demais para vocês, tá certo? Graus, vai passar um pouquinho nada aqui, ó, Celsius. Fechado? Primeiro, vamos fazer o segundo. Qual a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a 40 graus Celsius? Tá? Então, aqui já vamos direto. Ó. 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Certo, pessoal? 40 dividido por 5 dá 8. 8 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá? Produtos meios, produtos extremos, ó. F menos 32 é igual a 78. Tá negativo, é positivo. F é igual a 78. Vou fazer bem padrão mesmo para vocês, tá? Mais 32. Ora, quanto é... Oh, rapaz, 72, viu? Foi mal. É 72. O resto de 78, ó. Foi péssimo aqui, viu, galera? Aqui é 72. Viajei, foi mal. Retificando, ó, 72, 72. Bom, então aqui, ó, 9 vezes 8, 72. 72 mais 32 dá 104. Só isso e mais nada. Graus Fahrenheit. Certo? Peço perdão pela multiplicação errada. Beleza? Próximo. No verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a temperatura máxima do verão e a mínima do inverno foi de 60 graus Celsius. Qual o valor desta diferença na escala Fahrenheit? Novamente, 60 sobre 5, uma coisa bacana, é igual a F menos 32 sobre 9. 60 dividido por 5 dá 12. 12 é igual a F menos 32 sobre 9, certo? Aplicando a proporção a produto dos meios e produtos extremos, você tem que F menos 32 é igual. Quanto é 12 vezes 9? 12 vezes 9, 18. Vai ficar 8. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. 108. Agora tá certinho, né? Pronto. Então, ó, F está positivo. 32 está negativo, vai para lá positivo. Então, fica 108 mais 32. Ora, 108 mais 32, conta os dedinhos aí, pessoal. Isso, ó, 140, muito bem. Então, dá 140 graus Fahrenheit. Certinho? Primeira de luxo? Oi, vamos para a 4. A 4 já envolve um conceito chamado função termométrica, tá? Vamos fazer devagarinho que a gente chega lá. Na escala termométrica X, o nível do mar, ao nível do mar, a temperatura de gelo fluidante é menos 30 e a temperatura de ebulição da água é 120. A temperatura escala Celsius, que corresponde a 0 grau X, é, pessoal, função termométrica, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar dois termômetros. Primeiro termômetro chamado graus Celsius e o segundo termômetro chamado graus X. Você tem grau Celsius e grau X, tá? Grau Celsius varia de 0 a 100. Coloco os números aqui, ó. Qualquer leiturinha aqui é X. Grau X varia de menos 30
ó, menos 30 até 120. Qualquer leiturinha aqui vai me dar o quê? X. Aqui eu vou trocar de X por Celsius, que fica melhor para vocês, né? Aqui não é X, não, aqui é Celsius. Eu costumo botar sempre X na incógnita, né? Celsius. Bom, a ideia principal é essa, ó. Vamos determinar a variação das alturas, tá? A primeira altura, eu vou chamar isso aqui de Azinho. Essa segunda aqui eu vou chamar de Bzinho, certo? Esta outra eu vou chamar de Czinho. E essa última aqui eu vou chamar de Dzinho. Ok, pessoal? Certo? Então, qual é a ideia principal? Eu vou fazer para grau Celsius uma divisão entre delta Azinho sobre delta Bzinho. Quem é o delta Azinho? Delta A vai ficar final, que é C menos 0, ó, C menos 0, sobre 100 menos 0. 100 menos 0. Que é igual a C sobre 100. Certo? Então, essa aqui é a primeira variação. A segunda, eu vou pegar delta Czinho e vou dividir por delta Dzinho. Delta Czinho dividido por delta Dzinho. Que isso aqui ficará igual. X menos menos 30, ó, X menos 30 sobre 120 menos 30. Pronto. E isso aqui fica igual. Menos por menos mais, tá? Então, x mais 30. Ó, que coisa bacana, pessoal. Sobre 120 menos 30. Então, vai ficar 120 mais 30. 120 mais 30. Ok? Que tudo isso aqui ficará igual a quem? X mais 30, ó, repete o x mais 30. É fácil, pessoal. É só isso aqui, ó. Sobre 150. Pronto. A ideia principal é que esses dois termômetros estejam medindo o mesmo recipiente, tá? Então, se eu tiver um becker, por exemplo, com gelo, então esses dois irão medir o mesmo substância, tá? Se vão medir a mesma substância, eu faço C sobre 100 igual x mais 30, ó, x mais 30 sobre 150. Até aí, tranquilidade, né, pessoal? Corta zero da direita com da esquerda. Aqui você pode dividir por 5, ó, e aqui pode dividir também por 5. Então, você acabou de criar a sua escala, ó, 10 por 5 dá 2, x mais 30, ó, tranquilo, x mais 30, quanto é 15 dividido por 5? 3. Você acabou de criar a sua equação de conversão, tá? Como ele pede na escala Celsius, quanto é que corresponde 0 grau x? Então, onde tiver x, eu substituo por 0. E aí fica mais ou menos assim, ó. C sobre 2 é igual a 0 mais 30, ó. 0 mais 30 sobre 3. Aplicando a proporção aqui, ó, 0 mais 30 é 30. Então, produto dos meios, produtos extremos, 3C igual a 60. E aí, C vale quanto? 60 por 3, que dá 20. Pronto, galera. Ó. Enquanto na escala X for 0 graus, na Celsius vai marcar 20 graus. Tá certo? Fechado essa daí? Boa demais, né? Ok, vamos lá. Essa aqui é de gráfico. É a mesma resolução, tá? É o mesmo babado. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse gráfico em pezinho aqui, ó. Tá certo? Eu vou colocar ele em pezinho aqui, ó. A primeira, essa reta horizontal e a retinha na vertical. Tá certo? Mas vamos ler a questão primeiro.
O gráfico estabelece uma relação entre a escala hipotética de temperatura e a escala Celsius. A temperatura da água em ebulição sob pressão atmosférica normal vale quanto? Tá? Então, nesse caso, eu vou pegar essa escala aqui, ó, a escala Celsius, escala H. Eu vou colocar aqui graus Celsius e vou colocar aqui graus H. Mesmo processo que eu fiz na passada, tá? Aí eu vou dar adiantado e deixo para vocês concluírem, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho, na escala Celsius, o gráfico é uma função crescente, então ele vai do menos 50 até o zero. Aí você coloca menos 50 até o zero. Na escala H, ela vai de 0 até 40. A leitura é essa, tá certo? Fez essa leitura, pronto. Então, agora, é colocar aqui Czinho e colocar aqui Hzinho. Beleza, galera? Vamos fazer aquele mesmo lenga-lenga, tá? Então, eu vou separar aqui, ó, Azinho, Bzinho. Olha para cá. Isso aqui eu vou chamar de Azinho. Aqui eu vou chamar grandão Bzinho. Aqui, Czinho. Porque eu tenho que saber a variação das alturas, né? Aí eu separo assim e aí eu consigo determinar, tá certo? A temperatura da água em ebulição sob a pressão atmosférica normal vale. Então, pessoal, a gente vai criar a equação de conversão e depois vai substituir. Quando é que a temperatura da água na escala Celsius entra em ebulição? A 100, tá? Ou seja, eu vou transformar 100 graus Celsius, ó, 100 graus Celsius em graus H. Essa é a ideia toda inicial, tá? Porque ele fala a palavra ebulição. Então, a ebulição está ligada a 100 graus Celsius, tá bom? Vamos criar a equação rapidinho. C mais 50, vou fazer direto, tá? Aí vocês vejam aí se dá certo vocês assim direto. C mais 50 sobre 50, porque 0 menos 50 fica 50, é igual a H sobre 40. Corta o zero da direita com o da esquerda. E agora, pessoal, você acabou de criar a equação de conversão. No lugar de C, vou colocar o número 100. Então, vai ficar 100 mais 50. Ó, 100 mais 50. 100 mais 50 sobre 5 é igual a H sobre 40. Sobre 4. 100 mais 50, 150. Então, vai ficar, ó, que coisa simples. 150 sobre 5 é igual a H sobre 4. Certo? 150 por 5 dá 30. Ó. Tá vendo como é fácil? Toda vez que terminar em 0,5, você divide por 5. H sobre 4. E agora você faz produto dos meios, produto dos extremos. Então, o H ele vai ser igual a 30 vezes 4, 120. Só isso, 120 graus H. Fechado, galera? Essa forma já foi a forma simplificada, tá? Eu já entendi como é que faz função termométrica, então eu já simplifiquei, beleza? Vamos ver aqui mais. Essa eu deixo para vocês, dá uma olhadinha nela, tá? Tá certo? Qualquer dúvida, manda para mim, beleza? Pode mandar lá, vai estar escrito lá no meu canalzinho e você posta para mim a dúvida. Fechou? Essa outra também. Então, vamos agora converter de Celsius para Kelvin, tá? Lembre-se, Celsius para Kelvin, eu tenho 100 graus Celsius de 0 a 100, escala Kelvin 273 a 373. Fazendo a demonstração, eu vou ter que C é igual a K menos 273 ou K é igual a C mais 273, tá certo? Vamos ver como fica a brincadeira. Então, eu tenho 27 graus Celsius para Kelvin, ou seja, eu vou só fazer a transformação. O que é que eu faço aqui, galera? Simples demais, tá? Então, eu tenho que K... Inclusive, você usa isso aqui na termodinâmica, tá? E em química também, ó. Mais 273. Quem é C? Não é 27? Coloca abaixo de 27 de C. K é igual a 27 mais 273.
27 mais 273, você chega ao chamado 300K. Pessoal, é só isso mesmo. Tá certo? Só isso, não tem mais nada, tá? Agora, de novo, repetindo. 32 Celsius para Kelvin, eu tenho que K, ó, não precisa colocar mais a equação, eu já coloco 32 mais 273. E 32 mais 273, você chega no 300 e quanto aqui, hein? 5, 305, né? Ó, 305. Só isso e mais nada. 305K, certo? 2 e 3, 5. 7, 3, 10 não fica 0, 305. Muito bem. Agora, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou sair de Kelvin para Celsius. Se vai sair de Kelvin para Celsius, você subtrai. C é igual a K, ó, menos 273. Preste atenção. Se eu estou da menor escala para a escala absoluta, eu somo. Se eu estou na absoluta para a escala menor, eu subtraio. Então, vai ficar 123 menos 273. 123 menos 273, isso vai me dar quanto, pessoal? E aí? Isso, acertou quem colocou 150. 150 positivo ou negativo? Negativo. Olha, muito bem. Certo? Graus Celsius. Vê que Kelvin não coloca a bolinha, tá? Então, aqui, ó, C é igual a 300. Essa aqui é fácil mesmo, viu? Menos 273. Lembre-se que escala Kelvin, gente, é para altas temperaturas, tá? Então, isso aqui você chega a um chamado 27 graus Celsius. Fechado, galera? Tranquilo? Vamos avançar. Agora, quando eu falar de variação, a palavra variação muda um pouquinho, tá? Variação é quando temos que comparar variações sofridas de diferentes escalas termométricas, tá? Então, ela determinará a variação da temperatura sofrida por um corpo em cada uma dessas escalas, ou seja, a variação de C sobre 5, variação de F sobre 9, variação de K sobre 5. Agora, a gente vai fazer só de 2 em 2, tá certo? Tá bom? Vamos ver como fica. Um objeto sofre aumento de temperatura de 15 graus Celsius para 35. Qual seria a variação na escala sofrida na Fahrenheit e na Kelvin, tá? Então, na Fahrenheit, eu faço primeiro o seguinte, ΔC. Quem é ΔC? É a variação na escala Celsius, que vai de 35, que é a final, sempre assim, tá? A variação é final menos a inicial. 35 menos 15 dá um total de 20 graus Celsius. Fechado, galera? Então, se eu quero na escala Fahrenheit, eu vou usar, ó, ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Porém que ΔC vale 20. Eu coloco 20 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Ó, como é simplesinho, galera. Esse aqui. Quando ele fala variação, ó, a palavra variação. Aí você usa essa equação aqui, tá? Esquece aquela 6 sobre 5. Tá certo? 20 sobre 5 dá 5. 5 é igual a ΔF sobre 9. Aplicando produto dos meios para os extremos, eu tenho que ΔF é igual a 45. Então, houve uma variação de 45 graus Fahrenheit. Marcos, se eu quiser transformar a 15 graus Celsius em Fahrenheit, 35 Fahrenheit, e subtrair, dá certo? Dá. Só que ser mais trabalho, tá? Como o ΔC? Ó, ΔC sobre 5, não vou nem fazer a continha, ó, é igual ΔK sobre 5. Essas variações são iguais. Por que são iguais? Que eu corto 5 por 5. Aí eu tenho que ΔK vale 20 graus Celsius. Eita, conta difícil, né, galera? ΔK é igual a 20 graus Celsius. Fechado? Ok? Número 2. Uma variação de 20 graus Fahrenheit corresponde a uma variação de quanto na escala Celsius e Kelvin?
Tá? Achou a Celsius, achou a Kelvin, galera. Ó. Então vai ficar ΔC sobre 5, mesmo lenga-lenga, o mesmo babado. É a mesma forma de fazer. Tá? ΔF vale 20 sobre 9. Sendo que nesse caso, o 20 não é divisível por 9. Então você aplica a proporção. Produtos meios, produtos extremos. ΔC, 9 ΔC é igual a 100, não é isso? Então, ΔC é igual a 100 dividido por 9. E 100 dividido por 9 dá aproximadamente, você chega em aproximadamente 11,1 graus Celsius, a variação, que também ΔK é igual a 11,1 K. 11,1 K. Pronto. Qualquer uma das duas, o resultado é o mesmo, tá? Bom, agora chegou o zero absoluto, pessoal. Vamos bater um papo com zero absoluto, tá? O que é o zero absoluto? Zero absoluto corresponde à menor temperatura já encontrada, tá? Ou seja, temperatura mais baixa, que em teoria pode ser obtida em qualquer sistema macroscópico, tá certo? Ou seja, o zero absoluto é quando as partículas ela para de se movimentar. Se ela para de se movimentar, a velocidade dela é nula, tá? Portanto, se a velocidade dela é igual a zero, ela não tem energia cinética, tá? A sua energia cinética passa a ser também nula, tá certo? Então, por esse motivo, ele ganhou o título de nobreza, Lord Kelvin, além de outros trabalhos que ele teve, tá? E ganhou a escala dele como chamada escala absoluta. É só isso, galera. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Eu tenho agora o zero absoluto na escala Kelvin é zero. Na escala Celsius corresponde a menos 273,15. Então, se você disser, professor, minha escala deu menos 214, está errado, porque ela só lê no máximo 273,15. Fora isso, já está em estado de repouso absoluto, tá? Que na Fahrenheit corresponde a menos 459,67 graus Fahrenheit, tá? O restante vocês sabem, ó, ponto de gelo e o vapor d'água. Então, zero absoluto na escala Celsius é menos 273, na escala Fahrenheit, menos 469 graus Fahrenheit. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui, tá? Bons estudos. Se quer ver uma vida feliz, amarre-se a uma meta e não as pessoas e nem as coisas, tá? Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.